Isso, começou. Agropodcast 4. Entrevista com Renato Zardo. Então, Renato, boa noite. Você pode falar, certo? Posso sim. Meu nome é Renato Zardo, moro atualmente em Pittsburgh, Pensilvânia. Eu atuo como consultor no manejo integrado de pragas em toda a costa leste dos Estados Unidos, incluindo Porto Rico, onde trabalho com as maiores empresas de produção de sementes do mundo. Trabalho como agrônomo aqui nos Estados Unidos desde 2011. Minha primeira área de atuação foi em cultivo protegido, onde me destaquei no manejo integrado de pragas. Fui para uma outra estufa também de cultivo intensivo de tomate, é uma das maiores tecnologias aqui do país. Tive um grande destaque no cultivo lá. E de lá eu fui convidado para trabalhar na Coopert, que é a empresa que eu atuo hoje. Que legal. Pode falar um pouquinho para a gente como que é trabalhar com manejo integrado de pragas? Sim, claro. A, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos aqui, né, pelo menos no meio norte, você tem o inverno como um aliado no controle de pragas e doenças, né? Por exemplo, esse inverno agora a gente teve situações de sensação térmica de menos 40, então você realmente reseta todo o seu cultivo e começa um outro ano. Lógico, tem pragas que ficam no subsolo e retornam, você usa a medida de graus dias para estimar quando elas vão retornar, mas devido às circunstâncias climáticas, uma área muito forte aqui é o cultivo protegido, porque independentemente do clima que seja lá fora, todo mundo tem que comer, tem que se alimentar. E aqui está muito forte essa tendência de produção local, produção nacional, local, com o mínimo possível de pesticidas, fiscalização está muito forte e, se possível, orgânico. Então, a área de cultivo protegido de grandes hortaliças como morango, tomate, folhosas, triplicou nos últimos 5 anos e está sendo algo extremamente rentável. Então, eu trabalho desde do manejo de pragas em culturas como soja e milho, até do consultoria também em Long Island, New York, naqueles restaurantes que têm flores comestíveis que vão servir, por exemplo, para os hotéis do presidente Trump. Que legal. E como o coronavírus está afetando aí vocês em Pittsburgh? Pittsburgh está igual a todos os outros estados, a gente está em quarentena. Eu estou conversando com meus clientes diariamente por videoconferência, a gente está nos atualizando de como está indo o cultivo, o manejo. E o primeiro momento foi difícil porque todos os restaurantes fecharam. Então, para os produtores de folhosas locais foi meio desafiador, mas ao mesmo tempo houve uma demanda no retail, que seria nos supermercados, aumentou. As pessoas começaram a comprar mais comidas também, já que elas estão saindo menos. Então, por enquanto o mercado ainda está bom. Fechando a fronteira com alguns países, fez com que o preço do, por exemplo, do tomate, do morango elevasse. Isso foi bom para os produtores. Ao mesmo tempo, as estufas de manejo intensivo elas têm uma carga de trabalhadores muito alta e esses trabalhadores, você está numa situação meio desafiadora. Por exemplo, eu como trabalho na agricultura, eu tenho permissão e eu posso viajar por qualquer estado, inclusive de avião, mesmo durante a quarentena, porque é um setor primário, um setor de produção de comida. A minha esposa, ela gerencia a maior estufa vertical aqui do país. Ela também tem uma permissão, uma autorização especial, ela pode circular pela cidade ou viajar, estar no carro, desde que ela tenha autorização, porque o nosso trabalho é setor primário. A gente pode continuar na rua. Então, esses trabalhadores também podem. Mas tem aquele efeito cascata, né? Quando um trabalhador é diagnosticado, todo mundo que entrou em contato com esse trabalhador vai para a quarentena e os outros colegas de trabalho não querem trabalhar por receio. Então, há alguns clientes que estão em uma situação muito complicada, mas a parte a campo não está tão atingida. A consultoria que eu faço a campo, porque no campo você não está em tanto contato pessoal, né? A exceção dos pomares, onde você tem bastante atividade lá de colaboradores, mas as lavouras não foram tão afetadas.
até porque no meio norte não começou o plantio ainda, só na parte sul do país. Então, a agricultura em si, a agricultura não foi afetada, a horticultura está sendo um pouco afetada. Entendi, entendi. Muitíssimo obrigado. Acredito que no Brasil também provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Como que é o dia a dia na empresa antes de ter acontecido o corona? Não diferentemente no Brasil, eu vivo na caminhonete, igual os agrônomos falam, né? Como eu comentei, eu tenho clientes que vão em toda a costa leste, desde o último estado lá que é Maine até a Flórida, incluindo Porto Rico. Eu visito meus clientes a cada 5 semanas. Então, minha rotina é sair de um cliente para o outro, fazendo esse círculo pelo país, porque a grande maioria das pragas, elas têm um ciclo de vida de 4 a 5 semanas, dependendo da temperatura. Os inimigos naturais com os quais eu trabalho também. Então, você acompanhar o ciclo de uma praga e o desenvolvimento do inimigo natural é um período essencial você estar com o produtor vendo esse manejo a cada 4 ou 5 semanas. Então, vivo na estrada, vivo viajando, passo um dia, entro na propriedade, faço um dia de scouting, que é a amostragem das pragas, normalmente junto com o gerente do manejo integrado de pragas. Uma vez que a gente passa pela lavoura, faço uma amostragem, aí depois sento com o dono da estufa, o dono da fazenda, o diretor da multinacional, e a gente detalha os planos para as próximas 5 semanas. Como eu tenho um background na parte de fertilidade, irrigação, manejo de clima, que era a área que eu atuava antes, o meu mestrado no Brasil foi em fertilidade, eu acabo navegando para essa área também quando necessário. Então, mesmo que eu represente uma empresa comercial, eu não atuo como um vendedor, né? Nós somos consultores, porque a gente cresce junto com o produtor. Que bacana. Quais são as principais pragas que tem aí nos Estados Unidos? E qual a diferença você vê com o Brasil? Bom, uma das principais diferenças que eu comentei, aqui você tem um reset, né? Você começa a lavoura limpa, por causa do inverno. Nos estados do sul já é mais desafiador e as pragas são similares ao Brasil, mas a grande maioria aqui são os besouros que vão fazer desfolha. É muito comum porque eles, na fase de larva, eles vão fazer a hibernação de pausa no solo, no subsolo, né, para passar pelo inverno. Os percevejos aqui não são tanto quanto no Brasil. O mofo branco é similar aqui no Brasil, em todas as regiões. A principal praga da horticultura nacional é a Trix, seguida do ácaro e mosca branca. Pulgão também está bem presente. Na questão do milho, você tem a lagarta-rosca, você tem a Spodoptera, a Helicoverpa, que são similares que a gente tem no Brasil. Soja Spodoptera também. Chrysodeixis também está presente em algumas áreas. Muito legal. Parece que algumas coisas são bem similares ao Brasil, né? Principalmente ao sul. Sim, sim. Até porque, dependentemente de onde você vá, a fisiologia vegetal é igual no mundo todo, né? Então, você tem que adaptar a fisiologia que você aprendeu, o conceito básico, à pressão de seleção do local, ao clima do local e às pragas presentes. Em questão de desenvolvimento de sintomatologia de praga e doença, o fungo vai explorar, a bactéria vai ter aquele molhamento, o inseto vai ter o dano, então você tem que se adaptar à região que você está para poder identificar o ataque da praga, da doença e ver como que você vai trabalhar no manejo. Muito legal. Eu acredito que muita gente que está assistindo deve estar se perguntando como que você fez para chegar nos Estados Unidos, que é o sonho de muito agrônomo aqui no Brasil. Olha, Conta Eduardo, um pouquinho aí para gente. para quem quiser saber a resposta dessa pergunta, eu até tenho um vídeo no canal de YouTube Inglês para Agrônomos, no qual eu respondi a minha trajetória, essa tua pergunta, junto com a de um brasileiro que hoje é produtor na Califórnia, um brasileiro que é consultor no Canadá, uma brasileira que está fazendo PhD numa universidade aqui nos Estados Unidos, agrônoma também. Os outros 2 consultores também são agrônomos.
e um outro consultor de uma empresa de sementes, também agrônomo de Santa Catarina. Então, eu sumarizei a história de todos e pus esse vídeo. Então, eu convido todos a verem no canal Inglês para Agrônomos. Mas para responder a tua história, quando eu estava no... Como você sabe, que todos nós sabemos, na graduação, a gente tem vários profissionais que vão até a graduação, dá palestra para nós e todos falam. O mercado de trabalho é difícil, o mercado de trabalho é rigoroso, tem que estar preparado. E dentre estar preparados, todos falam o inglês, o inglês, o inglês. Quando eu estava na graduação, estava no 4º ano, entrei de penetra numa seleção de estágio para o 5º ano. Nessa seleção eu vi que quem tinha inglês foi selecionado e quem não tinha não foi. E aquilo me marcou muito, porque eu queria ser selecionado. Falei, bom, se eu quero ser selecionado, eu tenho que ter inglês. Aí eu comecei a estudar inglês para fazer um intercâmbio pela universidade para vir aqui para os Estados Unidos, pelo programa de Ohio. Quando eu fiz o intercâmbio, cheguei aqui, continuei estudando inglês e tive um certo destaque no intercâmbio, até que recebi uma premiação, e aí veio o convite para ficar aqui trabalhando como engenheiro agrônomo. Eu precisava me formar, retornei ao Brasil, me formei, fiz mestrado no Brasil. No final do mestrado, foi feito o convite novamente para retornar para cá. Aí eu pensei, por que não, né? Se não der certo, eu volto para o Brasil. Só que aqui, Eduardo, o mercado está muito carente de profissionais. Muito carente. Os Estados Unidos está importando agrônomo direto de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil. A grande maioria dos meus clientes são holandeses, mexicanos, agrônomos holandeses, agrônomos mexicanos, tem agrônomo do Nepal, que trabalha aqui nos Estados Unidos também, da Índia, chineses, você vai para as universidades, chineses, indianos, a grande maioria é estrangeiro, e aparentemente a área da agricultura não é muito atraente para o americano vai mais para a tecnologia. Então tem uma carência muito grande de mão de obra qualificada para a nossa área aqui nos Estados Unidos. Cheguei aqui em 2011, acabei tendo um certo destaque na empresa. Em 2015 eu recebi o prêmio de Jovem Agrônomo do Ano aqui nos Estados Unidos, teve um manejo integrado voltado ao controle biológico. Até hoje eu sou o único estrangeiro que tem esse prêmio. E o prêmio foi resultado do trabalho, mas não diferente dos trabalhos dos profissionais que estão no Brasil. Da mesma maneira que aqui o setor de tecnologia é muito avançado, o setor da agricultura no Brasil é muito avançado e é muito profissional. Então, por mais que os Estados Unidos seja um país dito de primeiro mundo, um país avançado, na questão da agricultura, o Brasil não está atrás dos Estados Unidos. Tanto que quando eu vou ver um produtor e eles veem que eu sou brasileiro, eles perguntam que eu sou brasileiro, eles acaba abrindo portas, porque a agricultura do Brasil tem um renome, tem um respeito muito grande. Da mesma maneira que nós no Brasil estamos olhando para a safra americana, eles estão com os dois olhos na safra brasileira também. Respondi a pergunta? Que legal. Sim, com certeza. Muito obrigado. E parabéns pelo prêmio. Não, obrigado. Prosseguindo aqui, como que você enxerga o futuro do agronegócio, principalmente aí na sua área? Excelente pergunta. Até é uma pergunta que vem calhar com o momento que a gente vive com o corona, né? Com o mercado, a economia estava explodindo. Com a economia explodindo, você vê uma tendência de as pessoas terem maior poder de escolha, maior poder de decisão do que quer comprar. Isso fez com que estufas locais, cultivo vertical, o city growing, que eles chamam aqui, que seria, no caso, você cultivar na cidade, né, explodisse aqui no país. Então, tem diversas empresas que são... Todos os meus clientes de folhosas têm menos de 3 anos de fundação da empresa, vamos colocar dessa maneira. Então, quanto maior a economia, a pessoa quer comer melhor, tem maior poder de escolha e acaba surgindo a oportunidade desse mercado, que é um mercado que está muito forte aqui. Ao mesmo tempo, a pessoa seleciona o que ela quer. Então, a tendência do orgânico está muito forte e do biológico também. Não diferentemente do Brasil, diferentemente do Brasil, tem uma restrição maior ao uso dos pesticidas. No Brasil estava indo por meus caminhos, agora não sei dizer como está o Brasil, faz tempo que eu não acompanho,
Então, a gente está perdendo molécula química. Então, o produtor está buscando uma alternativa. Quem não está buscando, a resistência aos inseticidas faz com que ele venha buscar uma alternativa. Então, o biológico, a parte orgânica e biológica é com certeza um caminho que tem. A parte de tecnologia, agricultura de precisão, com certeza está muito envolvida. A parte de software, se você for olhar o que eu faço, por exemplo, a parte da amostragem, a gente tem a Cooperate criou um app que tira uma foto do seu celular de uma tarjeta amarela, do banco card que a gente chama, que vai escanear e quantificar quais insetos que tem e mapear na estufa. Quando eu trabalhava no cultivo, eu colocava um sensor na bolsa do tomate, me dava todos os nutrientes, e jogava no software que fazia um gráfico nutricional. Da mesma maneira, na parte da colheita, a gente tinha todo o histórico de produtividade. Então, essa parte de software e tecnologia aliada à agricultura também está sendo muito tem grande número de investimento. Aqui nos Estados Unidos, especificamente, como a mão de obra é muito cara, labor, que a gente chama, que seria a atividade laboral, é o principal assunto, porque é onde tem o maior custo. Então, está tendo uma tendência muito grande também de investimento de mecanização, robôs para colheita, da horticultura, para fazer atividade na cultura, por exemplo, de esfolha, fazer a poda. Então, a parte de robotização é muito destaque. No campo, a parte de criar um histórico da sua área, igual está fazendo no Brasil, pela tecnologia. Que legal. Eu não sabia que existia, que eles estavam querendo fazer máquina até para poda. Essa questão do trabalho caro, isso aí eu já sabia, mas isso aí, sensacional. É interessante, por E exemplo... Pode falar. E você acha que essa tecnologia demora muito para chegar aqui no Brasil? Olha, a tecnologia não é barata. Na minha primeira empresa, havia uns robôs que eles literalmente iam com duas mãozinhas, levantavam um pote, faziam a volta e iam espaçar as plantas para aumentar a área, a superfície da planta para absorver luz. O robô não substitui o material humano, ele auxilia. Então, não vai substituir, mas vai ajudar naquele momento no qual a mão de obra é escassa. Chegar no Brasil, hoje mesmo um brasileiro veio me abordar e os sensores para medir nitrogênio, fósforo, potássio, quanto que é aqui, porque ele já chegou no Brasil e ele também quer adquirir um produtor de tomate. Então, não. A resposta é você não. Tudo que tem aqui vai chegar no Brasil em questão de tempo. Mas, por exemplo, eu trabalho em Porto Rico também. Porto Rico é território dos Estados Unidos, mas é um país diferente. Em Porto Rico, a mão de obra é barata e abundante. Aqui, a mão de obra é escassa e cara. Em questão de qualidade do cultivo e tratos culturais, lá eu enxergo uma planta melhor do que aqui, porque lá o trabalhador tem um ímpeto maior de fazer do que aqui. O trabalhador lá valoriza mais o seu emprego, vê com maior necessidade. Então, algumas práticas que nós temos lá em Porto Rico, aqui seria inviável pelo custo da mão de obra. É uma novidade. Tem mais algo assim que você tem para falar da diferença entre Estados Unidos e Porto Rico? Sim. É interessante que em Porto Rico, o gerente geral, o subgerente, o técnico e, digamos, o pragueiro são todos engenheiros agrônomos. Aqui nos Estados Unidos, quem tem formação agronômica normalmente é só o gerente geral ou o subgerente. Então, em questão de projetos, em questão de novidades, em questão de experimento, eu consigo tirar resultados muito melhores e promissores lá do que aqui. E eu atrelo isso à qualidade dos profissionais lá. Eu vejo a qualidade dos profissionais lá muito semelhante à qualidade dos profissionais no Brasil. Em Porto Rico, no México, trabalho com engenheiros agrônomos, igual no Brasil. Aqui, você se forma em horticultura, você se forma em agrobusiness,
você se forma em diversos ramos da agricultura. Mas não é um curso tão completo igual o nosso. Pode até ser. Você pode até ser agronomista. Mas eu vejo a nossa formação no Brasil mais ampla. Mas uma coisa que eu gosto de ponderar também, Eduardo, a gente gosta de comparar, porque nos Estados Unidos tem mais pesquisa, porque as universidades nos Estados Unidos são muito maiores que as do Brasil. Sim, as suas estruturas são. Mas eu sempre faço a seguinte analogia. Eu recebi do governo brasileiro R$ 24.000 para fazer o meu mestrado. Eu gastei $40.000 para fazer o mestrado aqui no Ohio State University. O curso de agronomia na Ohio State University custa mais ou menos $45 a $50.000 por ano. Então, isso significa $250.000 por aluno. A universidade com $250.000 por aluno poderia proporcionar para você uma estrutura melhor do que tem hoje? Com certeza, absoluta. Então, vamos ponderar quando a gente compara com as universidades do Brasil com os Estados Unidos, porque tem esse fator que distancia muito. Entretanto, eu vejo o profissional brasileiro mais bem capacitado do que o profissional americano. Não todos, mas de maneira geral, em relação ao engenheiro agrônomo que eu estou falando. Muito legal. É bom a gente ter uma notícia dessas. A gente tem aquele complexo de vira-lata, né? Que pensa que sempre o outro é melhor. Sim, e esse complexo que você falou não é diferente. Aqui referencia muito a Europa. Não, porque na Europa é assim, não, porque na Holanda é feito assim. Eu fui para a Holanda fazer um treinamento, fui conversar com o produtor. Lá eles referenciam os Estados Unidos. Aí isso eu fico sendo risada. Eu falei, poxa, o Brasil referencia os Estados Unidos referencia a Europa referencia os Estados Unidos. Então, é aquela história que você falou, sempre o do outro, o cultivo do outro é melhor, o cultivo do outro é mais tecnificado, eles produzem mais do que a gente. Sim, com certeza. Você tem mais alguma coisa para dizer a respeito disso? Continuem se dedicando. O que faz do brasileiro um profissional diferenciado é que na dificuldade a gente descobre maneiras, a gente se reinventa. O americano quase não tem dificuldade durante a sua graduação. Ele pensa que tem. Você vê estudantes reclamando da sua condição financeira com um MacBook. Então, para eles é uma solução ruim, mas eles só conhecem a realidade deles. Continuem se reinventando, porque quando o que eu noto muitas vezes o americano ele trava diante do problema. O brasileiro olha aquele problema, só mais um, resolve e continua. Muito legal. Eduardo, se me permite, eu gostaria de fazer um convite. Vou estar fazendo a semana do inglês para agrônomo, semana de inglês para agrônomos, na qual vou estar compartilhando com vocês alguma parte da minha experiência aqui e soltando dicas sobre cultivo, e principalmente para o inglês técnico. Semana do Inglês para Agrônomos vai ser lançada e acompanhe no canal do Inglês para Agrônomos pelo Facebook, pelo YouTube e Instagram, e a gente vai lá divulgar a data do lançamento. Com certeza. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Perfeito. Você tem alguma dica para quem ainda está na faculdade, está no começo do curso ou na metade? Eduardo, 2 anos atrás eu estava numa reunião, foi num jantar, com uns grandes líderes da indústria. E um dos profissionais de maior destaque, ele virou para nós e perguntou: se você voltasse na sua graduação e fosse dar uma dica para você mesmo, o que você faria? Nossa, que excelente pergunta, nunca pensei nisso, né? Então, eu vou responder para você, combinando as respostas que eu escutei daqueles líderes da mesa. Continue se dedicando. A gente não sabe aonde que a gente vai estar daqui a 4, 5 anos. Eu estudei fertilidade a faculdade inteira. Hoje eu trabalho com manejo de pragas. Estudei fertilidade em plantio direto. Hoje eu trabalho em hidroponia. Mas continue se dedicando aonde você está, estudando o que você pode estudar e fazendo de você a melhor versão do profissional que você pode. Quanto mais bem capacitado você está, mesmo que você vai estudar uma área hoje, vai surgir uma oportunidade para você na outra área,
Não é necessariamente o conhecimento que você adquiriu na área que você não está utilizando, mas o processo que levou a adquirir esse conhecimento e essa experiência. Esse processo vai te enriquecer muito a você ser um profissional, uma grande maestria na próxima área. Esse processo de aprendizado, esse processo de treinamento vai fazer com que você seja um novo profissional. E seja paciente. Não é porque não deu certo uma vez, duas vezes, que nunca vai dar certo. Sejam pacientes. Muito legal. Ok? Ok, muito, muito legal mesmo. Para finalizar, você tem alguma recomendação de livro, qualquer coisa aí, para finalizar com chave de ouro aqui essa entrevista, que foi sensacional. Muito obrigado. Tenho sim. A Maestria é o nome do livro. Eu gostaria de ter lido esse livro 10 anos atrás. Eu li ele mês passado. Maestria é um livro que vale a pena. Fala justamente sobre o crescimento profissional e quanto tempo que leva para você atingir a maestria na sua profissão. Então, um livro que vale muito para a sua formação. É isso aí. Muito obrigado, Renato. Tenha uma ótima noite aí. Obrigado pelo seu tempo.